Vocês viram alguma vez eu ficar culpando o Elon Musk por supostamente derrubar o mercado? Cara, isso é coisa de gente que não estuda, velho. Isso é argumento de gente que não estuda, não sabe onde está investindo, nunca entrou numa BitMEX da vida, nunca fez uma operação, não percebe como a Bitfinex, por exemplo, manipula o mercado. Desde 2014 é isso. Desde 2014, BitMEX, Bitfinex manipulam o mercado violentamente com os mercados futuros, cara. Há muito tempo já existe isso e vai continuar existindo e o mercado vai continuar volátil ainda. Né? Então, assim, chupa que é de uva, tá? Chupa que é de uva. Muito bem, mercado todo derretendo, então, Bitcoin caindo violentamente aí, né? Mercado todo derretendo. Acredito ainda que estamos no verão cripto, tá? Acho que estamos ainda no meio do ciclo de alta do Bitcoin ainda para esse ano. Então, mesmo que venha abaixo nos 20 mil dólares, na minha opinião, ele vai produzir uma sombra de compra futura, mesmo com a tendência aqui de queda vindo um pouco abaixo. Na minha opinião, nós vamos ainda ter mais uma curva de crescimento de alta mais para frente, tá? Acho que a alta do Bitcoin vai voltar somente lá entre outubro e novembro desse ano. É bem plausível que isso aconteça aí depois de setembro, tá? Mas, claro que só o mercado vai responder para nós o que vai acontecer através do movimento que está acontecendo, tá? Bom, na minha concepção, eu espero que o Bitcoin agora, perdendo esse suporte, ele venha até a região aqui de baixo. Até quero abrir aqui o FICLUB aqui, pessoal, o FICUB, porque... Deixa eu pegar aqui o FICUB, porque eu quero ver o BTC vir para essa próxima média aqui, ó, pessoal. BTC USD. Deixa eu pegar aqui. Queria anunciar que eu vou vir fazer uma parceria com o Bo Williams, bem legal, tá? Eu vou fazer parte aí da equipe do Bo Williams também, né? Na verdade, nós dois vamos fazer uma parte da equipe do outro, na verdade. Então, o FICUB tem aqui, ó, essa média aqui de baixo, que é a média superior de 610, aqui a MIMA, essa é o alvo do Bitcoin, né? Então, o alvo do Bitcoin é o seguinte, ele entrar nessa região, bater os 23 mil dólares e 500, tá? Se segurar nessa região, e a partir desse ponto afunilar entre essa média laranja que vocês estão vendo aqui, que é essa média aqui, ó, ela vai se apertando como se fosse um triângulo, tá? Então ela vem apertando como um triângulo e basicamente será todo o período em que nós vamos ficar de lateralidade e acumulação, tá? Basicamente o Bitcoin vai fazer um grande período de acumulação, na minha opinião, que vai estourar só lá na frente. E nós vamos fazer algo parecido com isso, tá? Então, essa é a segunda pernada de baixa forte aí do Bitcoin. Nós podemos ver uma boa promoção. E eu vou entrar em vários protocolos que eu tenho de longo prazo, né? Com a minha P2P, Camila P2P, que é para você poder fazer negociações P2P em grande volume, em grande quantidade. Nós temos aqui no canal aqui o link para você entrar no grupo do Telegram. Lá dentro você pode solicitar em qualquer grupo, tanto faz o grupo da Cardano ou o grupo do Bitcoin, Mestres Bitcoin, você pode pedir o contato da Camila P2P, que eu vou passar para vocês o contato da Camila P2P, tá? Dessa forma, nós temos o preço projetando então para baixo, provavelmente nós vamos ter uma lateralização aqui embaixo, produção de um fundo, que vai acontecer possivelmente no topo anterior do Bitcoin, o preço vem aqui para cima, né, vem acumulando, e depois mais para frente nós estouramos o segundo tempo de alta do Bitcoin, produzindo assim no gráfico mensal do Bitcoin, na minha concepção, uma possível sombra e uma falso sinal de inverno cripto. Eu acho que nós vamos ter um mini inverno cripto que vai durar apenas 1 a 2 meses, tá? E eu tenho expectativa positiva de que esse vai ser a última pernada de baixa que nós vamos ter ao longo desse ano, porque à medida que eu entendo de modelo Stock to Flow, eu espero que o modelo Stock to Flow projete o preço, então, futuramente para cima aqui no mensal, tá? Então, logicamente, no mensal ele faria uma figura parecida com isso daqui, né? Uma onda projetada, uma nova onda projetada de alta a partir dessa onda aqui,
formando um possível fundo nos próximos meses, na minha opinião. Vai acontecer entre junho e julho, porque uma coisa, um dado histórico que eu tenho também de ter o Bitcoin há muito tempo, o gráfico do Bitcoin presente na minha vida, é que eu sei que tem 2 meses no ano, tem 4 meses no ano que são mudanças de ciclo. Dezembro e janeiro. Dezembro e janeiro geralmente muda o ciclo do Bitcoin. Geralmente ele sai de uma tendência de alta e entra numa tendência de baixa, ou faz o oposto. E junho e julho, tá? Então nós estamos em julho e julho. Junho e julho. Então de junho a julho, geralmente também ele muda de tendência, da tendência vigente que ele está. Como nós estamos em tendência de baixa no curto e médio prazo, geralmente a mudança de tendência seria entre junho e julho, tá? Podendo se estender um pouquinho entre julho e agosto. São geralmente os meses em que acontece o vencimento de futuros dos mais diversos aí instrumentos de alavancagem. No caso da CME ou da BitMEX, eu não lembro agora, o vencimento dos principais futuros que causam manipulação do mercado antes e depois é entre março e setembro. Então, março e setembro existe um ciclo do Bitcoin também, bem interessante. Geralmente ele muda de polaridade. Se no ano que ele fez queda em março, ele repete a queda em setembro. Se no ano que ele fez alta em março, ele repete a alta em setembro. Então, a gente está num período aí, nós estamos próximos, na minha opinião, da correção, tá? Do fim da correção. Beleza? Então, essa é uma correção saudável para o preço continuar subindo. No meu entender, nós vamos ter uma extensão de Fibonacci. Quando a gente encontrar fundo, possivelmente pode ser o topo anterior. Nós vamos ter, então, uma extensão de Fibonacci. E pegando o alvo, então, o primeiro alvo, $75 mil, o segundo alvo, $131 mil, o terceiro alvo, $187 mil, e o quarto alvo, $243 mil por unidade de Bitcoin. Se caso a gente estiver no meio do ciclo de alta e ele se repetir, assim como aconteceu, e se o modelo Stock to Flow continuar sendo vigente, tá? Então, eu estou ficando bem bullish para o mercado daqui a pouco. Eu estou só esperando para ver ele vir buscar essa região aí dos $20 mil, tá? 28 mil a 23 mil. Dentro dessa região, dentro dessa faixa, eu espero que ele dê a oportunidade de eu poder comprar Bitcoin a $23.754 aqui, essa linha. Quando ele começar a se espremer aqui, eu vou entrar bem forte, tá? Eu vou entrar com uma mão bem pesadinha mesmo. Eu avalio comprar mais um Bitcoin inteiro quando ele chegar nessa oportunidade. E, basicamente, eu quero comprar no fundo dessa dupla pernada de baixo aqui, através do playout aqui da zona de distribuição de Wyckoff. Então, eu acredito que o preço ele vai fazer isso aqui, ele vai fazer essa última redistribuição direita aqui que vocês estão enxergando, e ali ele vai começar de novo o ciclo de acumulação. Então, da esquerda para a direita, tá, pessoal? Olha só, da esquerda para a direita na fase de acumulação. Quando terminar essa fase da direita aí de redistribuição, nós vamos entrar nessa fase de acumulação e o ciclo se repete. Tá? Então, eu espero que aconteça exatamente isso aí. A minha expectativa é bem positiva em relação ao Bitcoin para o longo prazo. Para o longo prazo que eu quero dizer para o resto do ano, tá? Nós vamos, na minha opinião, voltar acima dessa linha vermelha projetada aqui para o futuro do Bitcoin. Ali entre novembro, talvez dezembro desse ano, a gente bateu $100 mil por unidade ou até superar ele, talvez buscando o alvo 2, que é $118 mil por unidade no gráfico mensal. Aliás, é $131 mil por unidade no gráfico mensal, nessa onda projetada, caso a gente veja o suporte do Bitcoin bater o topo anterior aqui, tá? Deixa eu botar o topo anterior 20, vou botar 23 mil aqui. Pronto, 23 mil. Tá? Então, se ele fizer bater aqui, segurar e fizer uma sombra, e ele voltar no mês seguinte, no mês de julho, que é um mês que possivelmente pode ser um mês de reversão, né? Geralmente, historicamente, o Bitcoin ele tem reversões entre junho e julho. Se você quiser, a gente pode pegar aqui e marcar junho e julho, tá? Vamos pegar aqui junho e julho, que nós tivemos recentemente. Então, fevereiro, junho e julho. Ó. Tivemos uma tendência de baixa em junho, alta em julho. Deixa eu pegar aqui outro junho e julho. Junho e julho, ó. Junho ele vinha em alta em junho, em julho ele iniciou a queda, tá? Então ele geralmente tem reversões nos meses de junho para julho. Na mudança de junho para julho, ele geralmente tem essas mudanças, tá? Nós também tivemos aqui, ó, junho vermelho, julho verde, né? Mudança de polaridade também.
Aqui ele ocasionou uma falsa expectativa de alta, mas ele teve um mês positivo, tá? Então, junho e julho são geralmente antagônicos no Bitcoin, na história do Bitcoin, né? Então faz todo sentido, nós temos mais uma semana de queda ainda, nós temos até o dia 30 para continuar caindo, e possivelmente nós podemos ver o Bitcoin bater os 20 mil dólares e talvez os 23 mil dólares até final de junho, e entrando com retomada de alta ou com acumulação, no caso, né? A partir do mês da entrada do mês de julho, e provocando aí um padrão de fundo possível, para depois o preço lateralizar e voltar a subir mais para frente, talvez final de julho para a entrada de agosto, por aí. Beleza? Coisa que eu acredito já que nós estamos chegando, tá? Eu acredito que nós estamos chegando na última fase de correção do Bitcoin, porque, logicamente, ele teve uma alta muito mais forte que a de 2017, então faz muito sentido ele ter uma correção maior também do que as de 2017, tá? Outra coisa, quanto mais afastamento da média de 8, melhor. Quanto mais o preço se afasta abaixo da média de 8, melhor é o nosso retorno financeiro futuro. Então, quanto mais ele cair e se afastar dessa média de 8, maior o pullback vai ser e maior vai ser a nossa rentabilidade. Então, por exemplo, se ele bater aqui no topo anterior 21 mil, 23 mil dólares, e ele voltar para a média de 8 e voltar para essa linha de tendência de baixa, deixa eu só ajeitar a linha de tendência de baixa, tá? Que, na minha opinião, é uma tendência de baixa de bump and run. Nós vamos ter, então, maior probabilidade de retomada de alta, pelo menos até tocar nessa média. Então, por exemplo, se eu comprar aqui embaixo, provavelmente o preço do Bitcoin no futuro vai voltar aos 40 mil dólares e eu vou ter 100% do retorno financeiro sobre essa grande queda, tá? As quedas, a oportunidade de enriquecer, ela não é comprar no topo, na alta infinita, é nas quedas, tá? É no afastamento da média de 8 que estão as oportunidades. Então, toda vez que a gente tem afastamento da média de 8, nós temos as grandes oportunidades de enriquecimento. É assim que um trader profissional faz dinheiro, tá? Praticamente, quando nós temos grandes afastamentos, como aconteceu aqui no inverno cripto, lá de 2018, nós tivemos, então, poucas oportunidades, mas boas oportunidades pontuais de, olha só, retomadas de 100%, tá? Então, pullbacks de 100% das quedas, do desespero, ó. Aqui deu 94% de pullback, afastou bem forte da média de 8, aumenta maior a probabilidade de retorno financeiro, tá? Afastou abaixo da média de 8, aumenta bastante a probabilidade de retorno. Aumentou aqui 50% de retorno. No mercado volátil, isso é muito interessante, porque o mercado de ações ele não te dá essas oportunidades tão rápido. Ali, ele deu essas oportunidades em questão de meses ali, ó. Ele ficou aqui, ó, 2 meses caindo, quase 52 dias, né? Aí ele veio, faz o pullback, dá 100% de retorno para quem entrou no fundo do poço aqui no Bitcoin, certo? E ele poderia muito bem ter feito o pivôzeira de alta acima da média de 8 aqui, ó. Mas como era mercado urso, ele continuou caindo, mas ele podia ter feito aqui, ó. Tá? Ele podia ter passado e feito o bump and run, mas ele não fez. Tá? Sempre existe essas possibilidades, né? Às vezes ele pode fazer isso aqui, voltar aqui, aí ele faz o bump and run, beleza? Mas isso aqui não era topo de bump and run. Agora, isso aqui para mim é topo de bump and run. Tá? Por que ele me indica que é topo de bump and run? Porque ele é um topo fraco. Ele é um topo fraco. Certo? Quanto maior é o ângulo do topo aqui, mais a gente sabe que o preço vai ter correções e lateralidades aqui dentro. Tá? Então ele vai ficar um bom tempo aqui, ó, lá por meados de setembro, talvez outubro, ele consiga voltar acima e produzir o bump and run rapidamente, tá? Mas o que vocês estão vendo dessas quedas nada mais é do que um jogo muito bem manipulado e muito bem setado de manipuladores do mercado, principalmente mercados futuros, tá? E geralmente algumas dessas casas elas têm vencimentos de mercados futuros entre junho e julho, e por isso que vocês conseguem enxergar esse tipo de polaridade acontecendo entre junho e julho no mercado cripto desde 2014. Tá? Então desde 2014 acontece esse game
Eu sou um dos poucos brasileiros que sabe disso, né? Porque eu já vivi mercados futuros com muita intensidade. Eu fui nas profundezas do inferno descobrir como funciona esse mercado. Então, por isso que eu não acredito em falácias de Elon Musk. Cara, isso é coisa de gente que não estuda o mercado cripto. Desculpa te dizer isso, tá? Mas você que acha que o Elon Musk é um manipulador de mercado sozinho do mercado cripto, lamentavelmente te falta conhecimento para entender como funciona a dinâmica do mercado, tá? E ainda não conheço alguém que estudou tanto o mercado a fundo quanto eu em relação à manipulação. No Brasil, eu acho difícil ter alguém que estudou mais do que eu sobre essa manipulação de mercado. Tá? Sinceramente, é porque eu vejo isso, eu vejo que tem essa deficiência no Brasil de passar esse tipo de comunicação, de fazer as pessoas não acreditarem nesse tipo de falácia. Ah, banimento da China. Cara, foda-se a China. Se a China quiser banir o Bitcoin vai continuar existindo, vai continuar sendo negociado. Foi banido na Nigéria, a Nigéria ainda é topo. Ela está no topo de negociação de volume de Bitcoin e criptomoedas. Acho que às vezes ela consegue superar até os Estados Unidos, tá? Então, assim, ó, para com essas merdas, essas falácias, velho. Para. Quem manipula o mercado é mercados futuros, tá? Então, o que acontece, ó? Alvo projetado canal de baixa, tenderá a buscar lateralidade, retomada de alta mais para frente, saindo do canal de baixa, ele vai evoluir para um canal de alta, canhão de luz, que ele invalidou nas tentativas de fazer aqui, ele tentou no final de semana fazer a retomada da tendência de alta, certo? Que era aqui, ó, essa aqui, perdão, ó. No final de semana ele tentou retomar aqui a alta, não conseguiu, falhou miseravelmente, vem mais queda. Tá? Vai vir o preço, vem para baixo aqui. Aí, novamente, no futuro, ele vai lateralizar, vai produzir outro canhão de alta e possivelmente esse canhão de alta vai conseguir fazer com que o preço, mostrar o preço, o price action, saindo da tendência de baixa e retomando tendência de alta rumo à direção dessa linha de tendência de baixa, rumo à direção à média de 8. E aí sim, o preço preso entre essas duas coisas, entre a média de 8 semanal e a linha de tendência de baixa, nós temos retomada de alta. Tá? Certo, fofas?